E aí galera, tudo certo? Mais um vídeo aí para nosso canal, na verdade mais uma videoaula, dando continuidade à parte ali dos ensinamentos de leis de Newton. Então vamos continuar hoje um pouquinho falando sobre as questões dos casos especiais da lei de Newton. Queria agradecer primeiramente ali todo mundo que acompanhou a última aula. Principalmente meus alunos, mandar que quem tiver dúvidas na quinta e na sexta-feira eu vou estar atendendo online todo mundo que tiver dúvidas, mas agradeço deixar todo mundo que acompanhou as últimas aulas. E também agradecer quem acompanhou o último vídeo do nosso canal, nossa última gameplay ali. E pedir quem não assistiu ainda, dê um likezinho, apoia lá nossa gameplay ali. Que foi bem boa, eu fui até o fim do jogo ali que eu joguei, que foi o X-Men vs Street. Então acho que a galera curtiu bastante. Bom, como eu ainda estou com algum probleminha aqui na nossa câmera, eu não vou ainda mostrar aquela parte dos presentes que eu ganho da galera. Então, por enquanto, eu vou deixar assim. Eu pretendo logo solucionar esse problema da câmera. Então, vamos direto para nossa aula aí, para a gente acompanhar ela. Então, vamos lá. Bom, como eu falei, a nossa aula de hoje continua aquela parte dos ensinamentos da lei de Newton. Então, agora a gente vai estudar 3 casos especiais da lei de Newton. Inclusive, eu tinha falado que nós ia estudar hoje a parte de polias, mas eu vou deixar isso aqui para um outro vídeo, porque senão vai ficar muito grande e eu acho que é muita coisa também para a galera fazer ali nas listas de exercícios. Então, os exercícios de polias não precisa fazer quem que é da galera dos meus alunos, tá? Então, vou começar logo a nossa aula aqui. Deixa eu só ver aqui. Foi. Não? Ah, agora foi. Bom, como eu falei, pessoal, hoje nós vamos estudar 3 casos especiais da lei de Newton, que são casos aplicados na nossa vida da lei de Newton, que é a parte da força-peso, da força normal e da força elástica. Existem outros casos que a gente vai estudar mais depois, que é a parte de atrito e de polias, mas enfim, hoje, para não ficar muito grande, a gente vai estudar só esses 3. Bom, o que é a força-peso? A força-peso, basicamente, é a força da gravidade que grandes astros fazem nos nossos corpos, tá? Então, assim, não tem como uma pessoa, assim, fazer força de gravidade uma para outra. Precisa ter bastante massa para isso. Então, assim, são astros como o planeta Terra, como a Lua, como outros planetas que fazem a questão da força-peso. A força-peso, como é uma força e ela tem direção e sentido, ela sempre é apontada para o centro do planeta Terra, ou do astro que você está estudando. Inclusive aqui na figurinha, tem aqui a maçã caindo na cabeça do Newton, é aquela ilustração bem clássica que o pessoal gosta de usar para falar que ele descobriu a teoria da gravidade quando a maçã caiu na cabeça dele. Isso é mentira, né? A gente sabe hoje em dia que isso aí não existe. Mas enfim, de qualquer forma é bastante legal aqui para ilustrar como funciona a força-peso. Para calcular a força-peso, basicamente a gente troca a aceleração dos corpos pela aceleração gravitacional. Então aqui a gente, inclusive, eu tenho aqui no slidezinho que o peso é a massa vezes a aceleração gravitacional. No caso do planeta Terra é 9,8. Ou, até eu botei aqui, 10, tá? Que é o valor aproximado que nós usamos para a gravidade do planeta Terra. Então, para o planeta Terra é 10. Para os outros planetas é outro valor, tá? Cuidado para não confundir. Bom, e aqui eu botei um exemplo aqui para que nós consigamos ver bem direitinho como é que funciona essa questão da força-peso. Uma pessoa na Terra tem um peso de 600 newtons. É para informar o peso e a massa dessa pessoa em Vênus, onde a gravidade é um pouquinho menor, é 8,87. Bom, primeiro é o seguinte, galera. Massa é a quantidade de matéria presente no corpo das pessoas. Então, a quantidade de matéria que as pessoas têm no corpo, independe se ela está na Terra, se ele está em Marte, se ele está em Saturno. A massa sempre é a mesma. Então, basicamente, eu achando a massa que ele tem na Terra, eu já vou achar a massa que ele também tem em Vênus. Então, é bem fácil fazer isso. Então, aqui eu primeiramente botei aqui que massa e peso são coisas diferentes. Aí o que eu fiz aqui, galera? Eu tô sem a caneta, que hoje eu tô sem aquela. Sem aquele meu. Eu não tô conseguindo abrir o programinha aqui para a caneta. Mas vocês viram aqui, ó, que o peso é a massa vezes a gravidade. Então aqui no lugar do peso eu boto 600 newtons, porque o peso é uma força. Logo, então, no lugar do peso, tu vai botar a força ali da gravidade, que é 600 newtons. E no lugar do G, que é a gravidade da Terra, tu bota o 10, que é o valor da gravidade do nosso planeta. Isola, né? Porque aqui, ó, o 10 está do lado da letra, tu manda para baixo dividindo. 600 dividido por 10 dá 60 kg. Essa é a massa que ele tem em Vênus, que ele tem na Terra
que ele tem em qualquer planeta, porque massa independe do planeta que você está, você sempre tem ela igual. Bom, agora sabendo a massa, fica bem fácil saber o peso em Vênus. Basicamente, a gente vai botar aquela massa que a gente descobriu que ele tinha no planeta Terra, que é de 60, e fazer vezes 8,87. Da onde vem esse valor? É a gravidade, ou o valor da aceleração gravitacional em Vênus. Então, multiplicando um pelo outro, dá 532 newtons. Notem, a força da gravidade em Vênus é menor do que a força da gravidade na Terra. Bom, força normal. Força normal, ela é muito parecida com o peso. Mas cuidado, galera. Tem dois cuidados que a gente tem que ter quando a gente fala de força normal. Primeiro, a força normal, ela sempre funciona quando tem uma superfície de contato. Inclusive aqui vocês viram que eu botei na figurinha que esse abajur aqui que está apoiado na mesa, ele tem força normal. Já a bolinha que está caindo aqui, ele não tem força normal. E por que a bolinha não tem força normal? Porque ela não está apoiada numa mesa, ela não está apoiada em nada aqui para que faça a força normal. No caso de superfícies horizontais, a força normal ela é oposta à força peso. Notem, a força peso está indo para baixo aqui na figura e a força normal está indo para cima. Mas isso tem superfícies horizontais. Se tu tem um plano inclinado, isso não vale. Então, como é que tu vai saber quanto que a força normal contém uma superfície inclinada? Basta que ele faça 90 graus com a superfície de contato. Isso quer dizer o quê? Que ele consiga fazer aquele ângulo de 90 graus com a superfície de contato. Acho que essa figura é bem ilustrativa, ó. Tá mostrando o peso indo para baixo, só que a força normal não está indo para cima. Ela está indo um pouquinho inclinada, porque assim ela faz 90 graus com a inclinação aqui dessa rampinha, tá? Acho que ficou bem nítido ali para vocês visualizarem. Bom, no caso de uma superfície horizontal, a força normal é calculada igual à força peso, não tem mistério, tá, galera? Tem o caso aqui que a gente tem como calcular num plano inclinado? Tem, mas aí eu vou ensinar isso aqui com vocês quando eu falar de força de atrito. Então, por enquanto, a gente não vai estudar o plano inclinado. Nós apenas vamos estudar a força normal no plano horizontal. Bom, aqui nessa parte de força normal também é bastante importante falar, que eu já vi em vários vestibulares, ou mesmo no Enem, que a galera curte fazer exercícios de força normal com elevadores. Isso quer dizer o quê? Quando o elevador está subindo, descobrir a força normal, e quando o elevador está caindo, descobrir a força normal. Tem como fazer isso? Não tem problema nenhum, é bem tranquilo para fazer. A gente só tem que tomar alguns cuidados. O primeiro cuidado que eu botei aqui, que vocês podem visualizar, inclusive, que a força normal, ela só acontece, no caso, você tem, vamos dizer assim, calcular a diferença da força normal quando o elevador está subindo e quando ele está descendo, quando tem aceleração. Isso quer dizer o quê? Quando tem velocidade variável. Quando você não tem velocidade variável, isso quer dizer o quê? A velocidade é constante, a força normal não tem alteração. Vocês lembram da lei de Newton? Ele precisa ter aceleração para ter força. Se o seu acelerador não está acelerado, logo ele não tem força normal alterada. A força normal vai ser aquela que ele teria fora do elevador. Então ele só tem alteração da força normal quando a velocidade for alterada. Isso quer dizer o quê? A velocidade não for constante, tá? Cuidado, essa observação número 1 aqui, ela é importantíssima que vocês entendam. Bom, se o elevador está acelerado, então aí como é que você vai calcular? Pegando essa figura aqui, tá bem fácil aqui, ó, a gente consegue ver. Se o elevador está acelerando para cima, a força normal é o peso que ele tem, que quer dizer o quê? A massa vezes gravidade, mais a massa vezes a aceleração do elevador. Se o elevador está indo para baixo, é o peso menos a massa vezes a aceleração do elevador indo para baixo. Então lembre, se ele está indo para cima, você soma. Então é bem fácil memorizar. Para cima, soma. E para baixo, você subtrai. Então não tem... acho que inclusive é bem fácil para vocês memorizar essa manhãzinha. Vamos fazer um exemplo aqui para ver se nós entendemos? Informe o valor da força normal que uma pessoa sofre de 50 kg quando está no elevador subindo com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, ele está subindo. Logo, ele tem que somar ou subtrair. Para cima você soma, para baixo você subtrai. Então, primeiro que eu fiz separadinho aqui,
para você calcular o valor do peso, porque tem gente que não consegue calcular aqui, essa parte aqui tudo junto, então fiz separadinho. O peso você sabe que é a massa vezes a gravidade, como está no planeta Terra, a gravidade é 10, 50 vezes 10, 500, barbada. Depois de saber essa questão do peso, é basicamente que você vai aplicar aquela formulazinha do elevador quando está subindo. No lugar do peso tu bota 50, no lugar da massa tu bota... no lugar do peso tu bota 500, no lugar da massa tu bota 50 e no valor da aceleração tu bota 2, porque o próprio exercício disse que o acelerador, o elevador está subindo com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Bom, isso é fácil, né? 50 vezes 2 dá 100. E 100 mais 500 dá 600 newtons. Então a força normal quando o elevador está subindo, com uma velocidade de 2 metros por segundo ao quadrado, ela sobe de 500 para 600, ela fica maior. Isso porque ela está sendo acelerada. Bom, a última coisa que nós vamos estudar hoje é a parte de força elástica. Força elástica é a força exercida por molas ou elásticos. Então sempre que tu estica uma mola ou tu comprime uma mola, ela faz uma força na tua mão. Isso aí é bem lógico, isso. Para você calcular essa força, você tem que saber o valor da constante elástica. O que é o valor da constante elástica? Você sabe que algumas molas elas são mais molezinhas, então elas são mais fáceis de esticar. Outras molas, como aquelas molas de carro, elas são bem duras, então tem que aplicar bastante força para você deformar ela. Esse valor dela ser mais maleável ou ser mais dura, você vê na constante elástica. A equação é barbadíssima. Pega a constante elástica, que normalmente o exercício vai disponibilizar, e calcula vezes a deformação da mola. O que é a deformação da mola? A deformação da mola é o quanto que a mola esticou ou quando que ela foi comprimida. Notem, não é o comprimento inicial, não o comprimento final. É quando ela foi, é o quanto que ela se esticou ou quando que ela se comprimiu. Cuidado! No nosso exemplo aqui, a gente consegue ver tranquilamente essa questão que eu estou atentando para vocês. Uma mola, originalmente, apresenta o tamanho de 1 metro. Mas depois de esticada, ela fica com o tamanho de 1,2 metros. Informe o valor da força elástica que essa mola sofreu, se a constante é de 5 newtons por metro. Bom, primeiro a gente tem que saber quanto que é a deformação. A deformação é 1,2 metros? Não. A deformação é 1 metro? Não. A deformação é quanto que a mola foi, no caso aqui, comprimida, né? Esticada, desculpa. Quanto que ela foi esticada. Então, quanto que ela foi esticada? Ela foi esticada 0,2 metros, porque ela tinha originalmente 1 metro, depois ficou com 1,2, então a deformação dela, quanto que ela se deformou, foi esse 0,2 metros. Sabendo disso, fica fácil aqui, ó. No lugar do K, que é a constante, que é o que o exercício me passou, eu boto 5. 5 vezes 0,2, que é a deformação dá 1, né? Porque 2 vezes 5 dá 10, então barbadíssimo aqui. Então quer dizer que você aplicou 1 newton para esticar essa mola. Bom, galera, então finalizando aqui nossa aula, hoje foi bem objetiva, até eu fui um pouquinho rápido aqui, porque eu tive que gravar naquela ferramenta que eu tinha antes aqui, que deu um pequeno probleminha. Mas foi bem tranquilo, acho que eu passei bem os exemplos. Se vocês tiverem alguma dúvida, revejam ali algum passo que eu fiz ali para fazer as atividades. E assim, ó, na quinta-feira vou estar atendendo de manhã às 11 e às 3 horas da tarde para o turno da tarde, o terceiro ano, quem tiver dúvidas. E para o segundo ano eu vou estar atendendo na sexta, às 11 horas para o turno da manhã e às 15 horas para o turno da tarde, tá? Então isso aí é para quem é meus alunos querem tirar dúvidas. No mais, um abraço aí para quem está acompanhando os nossos vídeos. Não esqueça de ver ali a gameplay, essa aí foi bem legal. Eu ainda estou com alguns probleminhas na câmera, tá? Desculpa se ainda está com alguma falta de qualidade meus vídeos ali. Mas acho que ficou bem legal a gameplay ali, eu fui até o fim, ó, não perdi nenhuma vez. Então, apoia ali o nosso outro vídeo. Um abração e até a próxima aula.